Amém, meus irmãos? Aleluia. Não. Tu treme tudo? Graças a Deus. Irmãos, é um prazer estarmos aqui nesta noite adorando a Deus, né? Juntamente com os irmãos. E entendemos que Deus está no controle de todas as coisas, né? E é bem verdade que o irmão Marcos nos mandou um convite pela Valéria, né? Na quarta-feira, se eu não me engano, né? Ou sexta-feira, quarta-feira, né? Não pude estar aqui com os irmãos. E aí ele mandou o convite, já prontamente aceitei. No outro dia o senhor já fez a mensagem, né? E hoje eu estava lá passando ela no papel para a gente não esquecer nenhuma vírgula, né, irmão? Daquilo que Deus quer falar com a gente. E o interessante é destacarmos que a igreja está em campanha, né? Em Jeremias 33:3, né? Alguns dizem que esse é o telefone do céu, né? Quantos sabem que esse é o telefone do céu? Sabe qual é, irmão? 3332, né? É o telefone do céu. Aprendi isso. Jeremias 33:3. E o versículo 3, que é o versículo aqui, e o 2, é 2 joelhos no chão. Aí você fica em contato direto lá no céu, né? E aí Deus abre as portas, né, irmão? Mas, irmãos, como sinal de estarmos em campanha, e muitos pensam que é só clamar a Deus e Ele já vai, né, abrir todas as janelas, todas as portas. Hoje nós vamos ter aqui uma mensagem nesta noite que mostra que não é somente clamar. E sim, o clamar que a Bíblia nos ensina é seguido de atitudes para alcançarmos a bênção de Deus. Então abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 33, o versículo 3. Alguns já estão abertos, né, irmão? Que já estavam esperando a campanha. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, o versículo 3. Quem encontrou diz amém. Amém. Diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quero contar até 3 e todos nós em uma só voz. 1, 2 e 3. Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Então pode se sentar então, em nome de Cristo, nesta noite. Entendemos que, irmãos, no contexto do livro do profeta Jeremias, a nação de Israel estava, né, como sempre nós destacamos, todos os irmãos que pregam no Antigo Testamento se baseiam na vida do povo de Israel. E nós entendemos que aqui no livro do profeta Jeremias, aqui no versículo 33, estava ali Jeremias preso no cárcere por falar a verdade, por pregar a verdade de Deus e se levantar contra reis que estavam governando a nação de Israel. A ordem era para que o rei naquele momento viesse a se render ali à opressão da Babilônia, que estava vindo para tomar Jerusalém, a cidade do povo de Israel. E ali o rei resolveu, né, irmãos, ir contra a Babilônia, e ele morreu. E Jeremias, antes disso, estava lá no pátio, no calabouço, avisando os homens, avisando todos os seres humanos dali daquela nação, que viria ali o cativeiro babilônico em ali decorrência da sua obediência. Mas olha só, o que precisamos entender era que Deus, quando Ele falava, o povo dava ouvido. Quando o povo saía da presença de Deus, Deus usava o vaso, ninguém ouvia a palavra do Senhor. Deus usava outros vasos para falar, o povo não dava ouvido àquilo que Deus estava falando. Mas quando o povo estava em obediência a Deus, Deus abria as portas do céu. Deus ali enchia o povo de bênção, dava vitória para Israel, dava saúde, dava cura, dava libertação, dava autoridade, e ali destacava Israel acima de todas as outras cidades. E agora, neste contexto que nós encontramos, Jeremias ele estava lá com a sua fé no calabouço, lá preso na prisão, e ainda confiante em que Deus ainda havia de reconstituir Israel ali do cativeiro babilônico, irmão, porque estava vindo. A história nos afirma que Jeremias, dentro do calabouço, lá abaixo ali do rei, abaixo do reinado, preso ali nas celas, ele ouvia o povo do lado de fora, quebrando casas e fortalecendo os muros da cidade, se preparando para a invasão da Babilônia. E a ordem de Deus não era essa. A ordem de Deus era para que o povo se rendesse, para que ninguém morresse ali, porque era o castigo de Deus.
e ali o povo resolveu enfrentar a Babilônia. E todos nós sabemos o que aconteceu. 1/3 da população morreu ali somente no cerco que foi feito ali pelo rei da Babilônia em Jerusalém. 1/3 da população morreu, irmão. Sabe do que? De doenças causadas ali pelo ar. Um passava para o outro, infectações que estavam acontecendo ali naquele momento, e a chegar ao ponto de faltar comida, alimento, de faltar tudo para o povo de Israel. E ali naquele instante, as mulheres, os homens que ali estavam sem alimento, a história nos diz ainda que quando o povo estava com fome, no auge da fome, sabe o que aconteceu, meu querido irmão? Levantaram-se alguns salteadores no meio do povo, levantaram alguns que queriam ainda roubar um pouco que tinham, tirar da boca dos outros ainda. E a história nos diz que quando eles estavam invadindo as casas, para ali, irmãos, está catando o alimento que restava de algumas famílias, quando eles sentem o cheiro de carne assada, a história diz que eles invadiram aquela casa. E quando eles invadiram aquela casa, sabe o que aquela mãe estava fazendo? Assando o seu próprio filho no forno, no fogo para comer, porque não tinha mais alimento. Isso era o estado de antropofagia que estava acontecendo ali naquele momento. O próprio ser humano comendo a carne do ser humano, canibalismo na realidade. E ali Deus agora olhando do céu e vendo tudo aquilo, mas Jeremias tinha lá, irmãos, uma esperança para o povo que iria ser destruído até este momento. Jeremias estava lá em contato com Deus no calabouço, dizendo ainda as profecias de Deus, dizendo ainda que Deus iria restituir eles, de tudo isso que eles iriam passar. Mas olha só, irmãos, como é interessante observarmos a Bíblia Sagrada. Quando Jeremias estava lá como um profeta, sendo caluniado, sendo pisado, sendo humilhado, sendo perseguido, sendo lá pisoteado, esquecido da sociedade, todos contra ele, ele estava lá no calabouço, irmãos, como um porta-voz do Senhor. E ali entrou um momento de dúvida na vida de Jeremias como um profeta. Eu entendo isso, que entrou um momento de dúvida, porque no capítulo 32, a Bíblia diz que Deus mandou ele comprar um campo. Mas se a nação estava para ser destruída, se o povo estava para ser varrido do mapa naquele momento, porque Deus iria mandar Jeremias comprar um pedaço de terra e fazer uma escritura e guardar dentro de um vaso de barro e esconder dentro daquelas terras. Deus estava dizendo para ele em nossas palavras, traduzido: olha, Jeremias, ainda que você, Jeremias, não está com esperança, eu vou restituir esta nação. E esta terra que você está comprando é como um sinal que eu vou dar para vocês de volta este lugar. Agora, irmãos, no sentido mais profundo para a atualidade, o certo dia Jesus olhou para nós. O certo dia o Senhor nos chamou, e sabe o que Ele fez? Ele, irmãos, pegou e colocou a sua escritura dentro de um vaso de barro. Ou seja, Ele nos pegou, nós, seres humanos, barros, que não temos valor, e colocou a escritura, como Jeremias pôs lá, a escritura dentro de um vaso de barro. Sabe qual era a escritura que o Senhor plantou em nossos corações? Está aqui nesta noite, a palavra da verdade. E olha só como Deus estava lá, irmãos, prometendo para Jeremias que eles iriam voltar para aquela nação. O Senhor nos prometeu que um dia iria voltar, e aquela escritura será aberta, e nós estaremos morando com o Senhor um certo dia. E se prepare, meu querido irmão, porque o tempo está próximo. Isso aí Deus já começou, meu querido, a animar o coração de Jeremias, quando ele está lá no calabouço, e ele diz: olha, eu ouvi a voz do Senhor me dizendo: clama a mim, e responder-te-ei coisas grandes e firmes e ocultas que não sabe. Deus estava, irmãos, despertando Jeremias mais uma vez, me dizendo: olha, Jeremias, você tem que clamar sim, você tem que me buscar de verdade, Jeremias. Ainda que toda a nação esteja corrompida, ainda que os reis estejam se levantando contra o meu povo, ainda que os homens te bateram na sua face, Jeremias, mas você é diferente. Clama a mim e eu vou responder de coisas grandes e firmes. E ao analisarmos, nós vemos isso na nação de Israel. Nós vemos, irmãos, que Deus, Ele cumpriu o seu propósito, que Deus permitiu Israel ir para o cativeiro, que Deus permitiu Israel voltar do cativeiro e reconstituiu Israel em uma grande nação. E olha só, eu vou só te alertar de mais uma coisa, meu querido. Você que acha que você é o bambambam da igreja, você que pensa que você é a pessoa mais linda, porque infelizmente, irmão, dentro de nossas igrejas não se encontram mais todas as pessoas para adorar a Deus
Deus. Infelizmente não é isso a realidade, Magalhães. O que encontramos muitas das vezes na igreja são pessoas que pensam que aqui é um salão de moda, irmão. É um desfile de moda. E um vai desfila com a roupa, e o outro vem desfila com outra roupa. E o outro se levanta, vai lá ajeitar o gel do cabelo. Já tem um cabelo ruim, meu Márcio. Ainda passa gel para vir para o culto. Eu vou dizer para você, meu querido irmão, Deus não está contando com você, porque a igreja de nosso Senhor, ela foi chamada para fazer a diferença. Ela foi chamada para estar aqui para adorar ao Senhor. Então eu quero dizer para você uma realidade. Você que está pensando que você é o tal, você prega mais, você sabe mais, você canta mais, você ensina mais, você ora mais. Eu vou dizer para você uma realidade nesta noite. Olha só, quando Israel estava lá no plano da salvação, que eles, o próprio Deus fundou a nação de Israel como um objetivo de fazer uma nação diferente. Sabe quando a salvação nos alcançou, meu irmão? Quando eles rejeitaram o nosso Jesus. Aí a Bíblia nos diz que ele veio para os seus e os seus não receberam. Aí nós, a Bíblia nos diz que nós, irmão, somos herdeiros, fomos enxertados nessa videira verdadeira, que é Cristo, é Jesus de Nazaré. Então deixa eu dizer para você que pensa que é o tal, você não é o tal coisa nenhuma. O tal aqui é Jesus de Nazaré. E agradeço a nação de Israel, porque foi através dele que nós alcançamos a salvação. Eu não sei, irmão, parece que Deus está falando, a pessoa parece que não está nem aí com o que Deus está falando, meu Marcos. Mas quando Israel, meu irmão, cumpriu toda a sua palavra, eu quero aqui falar sobre clamar com atitude. Repita comigo, clamar com atitude. Clamar com atitude. Observe, irmão, que quando o cego Bartimeu, ele clamou, ele tomou atitude, ele alterava a sua voz. Observe que Deus usou as suas estratégias para abençoar a vida de muitas pessoas. Ou seja, alguns venceram clamando, outros venceram orando e jejuando, outros venceram gritando, irmão. E o Senhor me deu uma mensagem, eu vou começar agora a discorrer com os irmãos. Essa palavra nessa noite talvez vai doer um pouquinho no seu coração, irmão, já vou te avisar. Mas olha, Deus vai tirar nesta noite tudo aquilo que está, irmão, atrapalhando o seu caminhar. Nesta noite haverá uma abertura de visão espiritual para muitas vidas aqui. Eu creio, Pai. Estarão tendo pessoas aqui nesta noite visão diferente da realidade, de como é ser cristão, de como é servir a Deus e do que é clamar ao Senhor. Porque muitos chegam diante do altar de Deus com a vida toda fornicada, toda atrapalhada, e querem exigir de Deus. E aí a pessoa não ouve, Deus não ouve, e ela não vê Deus atuando na vida dela. E ela pergunta, mas eu clamei ao Senhor. Vou dar um exemplo para os irmãos, que é onde nós vamos entrar aqui nessa passagem. Um certo dia, Deus olhou para Abraão. Falou, Abraão, eu tenho uma promessa para a tua vida. Abraão, antes de mais nada, irmão, quem quiser acompanhar está em Gênesis capítulo 15, irmão. Abraão, ou melhor, Abrão até neste momento, antes de mais nada, sabe o que ele falou para o Senhor? Senhor, eu não tenho filho. O que o Senhor há de me dar? Olha a sabedoria do homem quando fala com Deus. O Senhor falou que iria abençoá-lo. Antes de mais nada, Senhor, eu não tenho filho. O que é que o Senhor há de me dar? Ou seja, ele estava dizendo, Senhor, eu preciso de um filho. E Deus ali naquele momento, irmãos, ouviu aquele clamor de Abraão. Deus falou para Abraão, olha Abraão, vamos ter um particular nós dois. Vamos sair fora da sua tenda. E você vai, Abraão, você vai olhar para o céu. Você vai contar todas as estrelas que você puder. Conte todas, se você conseguir, Abraão. E ele saiu, irmão, do lado de fora da sua tenda. E começou a contar. Se perdeu nas contas. E Deus disse para ele, olha, assim será a tua descendência. Aleluia. Será como a areia do mar, como as estrelas que estão no céu, que ninguém pode as contar. Aleluia. Abraão, meu irmão, olha só, ele teve a resposta instantânea do seu clamor. Ele pediu para Deus um filho, sabe por quê? Ele estava com 90 anos de idade e a sua mulher era estéril. Mas Senhor, como que eu vou ter tudo isso? A descendência vai se multiplicar se eu ainda não tenho um filho para dar herança para ele. Deus falou, Abraão, então o negócio com você é mais profundo. Oferece um altar. Prepare um altar.
Ele foi, preparou o altar. A Bíblia diz que ele pegou cabritas, aves, pôs em cima do altar. Em cima daquele altar, irmão, ele começou a se preparar para oferecer o sacrifício a Deus. E naquela oferenda de sacrifício, para ter um pouquinho mais de proximidade com Deus, ele resultou o seu clamor em obras. Ele não clamou, ele praticou um ato de agradecimento a Deus, em sacrifício. Mas Deus já tinha falado para ele sacrificar, porque Deus queria revelar para ele algo mais profundo. Algo, irmãos, que não é todos os cristãos que podem ver e que podem ter. Aquilo que Deus tem para a tua vida, meu querido, vai muito mais além daquilo que você pensa que é para a vida do seu irmão. Aleluia! Querendo ou não, meu irmão, o filho que obedece o pai, ele é mais abençoado. O filho que está enquadrado dentro daquilo que o pai estabelece para o seu lado, ele é o que é mais abençoado. E não adianta você fazer cara feia nessa noite, que eu nem comecei, irmão, a entrar aqui naquilo que Deus deu para a gente trazer aqui mesmo aos irmãos. Isso aqui é uma introduçãozinha só para os irmãos despertarem. Abraão, lá, irmão, oferecendo sacrifício, pronto para pôr a fogo. Sabe o que aparece, Márcio? Em cima do altar de Abraão, as aves de rapina. Abraão clamou, resultou em obras o seu clamor, oferecendo sacrifício, e de repente aparecem as aves de rapina. Mas, Claudinei, qual é essas aves de rapina? Vou te dizer, irmão, para você não precisar pegar o Aurélio e nem entrar na internet. Irmão, a ave de rapina é uma ave de bicos em forma de gancho, unhas afiadas, as suas garras, irmãos, e adora estragar o altar dos outros. Aqui ele estava oferecendo sacrifício. Quando as aves de rapina apareceram para catar a carne do sacrifício, ele começou a martizar. A Bíblia diz que Abraão, ele lutou a tarde inteira com aquelas aves para enxotar elas, dizer: vai embora, aves, sai do meu sacrifício, porque isto aqui é para o altar do meu Deus, e ele só aceita coisa perfeita nesta noite. Aí, irmão Ismael, o Senhor me deu uma mensagem da quinta-feira. Falei: meu Deus, e de lá para cá, o Senhor só foi aprofundando o mistério. Falei: Senhor, mas as pessoas estão clamando, estão até fazendo obras em favor do clamor, daquilo que estão pedindo, estão pagando o preço, estão jejuando, estão consagrando, estão vindo para a campanha, estão vindo de manhã aqui na consagração, estão indo aí onde tem alguém profetizando, eles estão lá, estão atrás de alcançar aquilo que estão clamando. Mas o Senhor me disse: olha, Claudinei, muitos estão lá clamando, sim, estão fazendo as obras, sim, mas estão deixando essas aves de rapina entrar dentro da vida delas, do lar delas, do coração delas, dentro da igreja, para tentar impedir a obra que eu tenho para fazer. Aí eu fui perguntar para Deus: mas Senhor, o que é essas aves de rapina? O Senhor me disse: Claudinei, é o próprio Satanás simbolizado nessas aves. Quando os meus filhos se levantam para fazer o sacrifício, Satanás, ele lança o dardo dele como uma ave de rapina para tirar aquilo que você está oferecendo no altar de Deus. E você disse para o Senhor, você clamou para Deus, você pediu para o Senhor, mas você não alcançou. Sabe por quê? Enquanto essas aves de rapina, eu quero simbolizar elas aqui, tipificar elas aqui nesta noite. Eu vou dizer um pouquinho sobre essas aves. Nós oferecemos o sacrifício, levantamos de madrugada, oramos, clamamos, jejuamos, pedimos, fazemos tudo do evangelismo. E aí, de repente, irmão Marcos, nada acontece. Aí você olha para a cara do cidadão, me desculpe falar, cara, do que está aí do seu lado, daquele irmão que está sem o sal do Espírito Santo. Sabe? Quando a Bíblia fala: olha, se o sal se tornar insípido, não serve mais para nada. Você encontra pessoas dentro da igreja sem sal e sem açúcar, porque as aves de rapina desceram sobre o altar delas e tiraram o melhor que tinham, que elas estavam querendo dar para Deus. E tome cuidado, porque essas aves estão atuando ainda no seu coração. Tire nesta noite essa fofoca da tua vida, meu irmão. Pare de impedir aquilo que Deus, porque as aves de rapina só servem para tentar atrapalhar a promessa de Deus na tua vida, meu irmão. Quando você pensa que você está querendo ajudar, você não está ajudando, você está sendo usado pelo diabo. Quando você vai chorar, falar mal da igreja, tome cuidado, porque você não está falando mal, você está sendo usado por Satanás. Está servindo para tirar aquilo que a igreja está tentando conservar na sua essência, que é a adoração a Deus. Meu Deus! Só perguntar aqui, quantos
quantos que estão clamando ao Senhor aqui nesta noite? Não é todos que clamam. Entenda comigo, irmão. Entenda comigo. Luciano, quando eu queria trazer uma mensagem aqui que você ia dar risada para todo mundo. Mas o Senhor falou, não, meu filho, é isso, é uma bênção. Vou te contar aqui. As aves de rapina. Um cidadão, irmãos, sul-africano, chamado de Kevin Carter. Esse cidadão, no ano de 93, ele foi na parte da África, viu uma criança moreninha morrendo na sua ânsia de morte, a pele e osso. Ele fotografou aquela criança, abalou o mundo em 93, porque próximo daquela criança, a 4, 5 metros, estava uma ave de rapina, um urubu, olhando, apreciando aquela comida, que era aquela criança que estava para morrer, que depois seria o alimento dele. No ano seguinte, esse homem abalou o mundo com essa fotografia. No ano seguinte, ele foi premiado por um prêmio por essa imagem. Ganhou o maior prêmio lá nessa fotografia. Alguns meses depois cometeu suicídio, porque entrou em depressão ao pensar naquela criança que iria morrer, iria ser comida por aquela ave de rapina, e ele não pôde fazer nada, ou melhor, poderia fazer e não fez. Poderia espantar aquela ave de rapina, mas não, ela morreu, e só Deus sabe o destino que teve, e ele depois comete suicídio. E eu estava vendo isso, irmão. O Senhor me falou quantas pessoas que estão na igreja estão vindo com Satanás, irmãos, nas suas costas, montado aqui dentro. Estão vindo, irmão, com as aves de rapina, irmãos, dentro da igreja. Estão chegando aqui querendo frequentar ciclo de oração, mocidade, grupos que louvam a Deus, banda, mas não querem enxotar essas aves de rapina. E você pode fazer alguma coisa assim nesta noite. Você pode clamar a Deus sim, porque Ele vai te tirar no meio dessas aves de rapina, porque o seu altar, você está oferecendo, está sacrificando, está pagando tudo que você pode nas suas promessas. Mas as aves de rapina estão tirando o melhor da tua vida. Deus, Ele não tem compromisso com aqueles que não querem nada com Ele. Deus não quer com pessoas que clamem a Ele por interesse. Deus não quer de maneira nenhuma, meu Márcio. Pessoas que vêm para a igreja por interesse. Eu vou lá porque eu vou clamar e Deus vai abrir a porta do céu. Eu vou ser abençoado, eu vou embora e não volto mais para a igreja. Ou melhor, não vou obedecer os estatutos, os princípios bíblicos que nós temos, irmão. E aí por isso que nós temos, irmãos, muitas pessoas que não se contendem com a tua vitória, com a minha vitória. É por isso que nós vemos muitas pessoas dentro da nossa igreja que se levantam um contra os outros. Porque Satanás, irmão, está enviando essas aves de rapina. E nós, infelizmente, estamos cegos espirituais, que não estamos tendo visão da obra de Deus, daquilo que Deus quer de verdade. A Bíblia diz que Abraão, irmãos, um dia, uma tarde toda, brincando com aquelas aves, buscando, espantando e dizendo: esse sacrifício é do meu Deus. Após Deus responder o seu clamor, ele dizia: isso daqui é para o meu Deus. E nenhuma ave de rapina vai entrar e vai tirar aquilo que é do meu Deus. Eu quero só convocar a você, irmão. Não se preocupe se a sua irmã está penteando o cabelo aí, aparecendo aqui um salão de beleza. Não se preocupe com isso não, meu querido. Eu quero dizer uma coisa para você. Se você tem certeza de que Deus está ouvindo o seu clamor, que Ele vai aceitar o teu holocausto, a tua oferta, a tua vida consagrada, não é queimar animais não, irmão. Porque a Bíblia diz, irmão Magalhães, que não há mais prazer em sacrifício de animais, mas sim o nosso sacrifício é oferecer o nosso próprio corpo, puro, santo e agradável ao nosso Deus. Cadê aqueles que querem nessa noite fazer parte desse altar do Senhor? Porque Deus está te mandando bênçãos aqui nesse santuário. Enxote nessa noite essas aves de rapina. Tire, meu querido. Satanás cegou, irmão, tanto a visão do ser humano, que o homem não consegue enxergar. Está vendo dentro da igreja, estou falando, não estou dizendo lá fora não, meu querido, aqui dentro da igreja. A pessoa está vendo, irmão, que está dando tudo errado na vida dela.
A pessoa está vendo que está se fechando tudo na vida dela. Aí fica somente assim, é o tempo de Deus. É a prova que eu tenho que passar. Concordo com você, meu irmão. Mas não está na hora de você consertar este altar e reparar a esse sacrifício que talvez está aí, as aves de rapina já tirando a carne, trazendo coisas podres para esse altar da sua vida. Satanás está entrando no seu coração, trazendo tudo que não presta, ponhando ódio, ponhando rancor, ponhando a inveja, ponhando tudo que você imagina que pode prejudicar a vida do ser humano, ponhando a depressão, ponhando a doença, ponhando pensamentos negativos. Não dá hora de você tirar essa noite, meu querido irmão. Não dá para entender, irmão, se nós estamos num lugar, irmãos, aonde que a bênção de Deus reina sobre nós, aonde que o tema é clamar ao Senhor e Ele vai nos responder. Eu não entendo como tem pessoas, irmãos, que não conseguem, irmão, nem para erguer a mão para dizer obrigado, Senhor. Mas sabe, irmão, ficar com o dedo depois apontando você. É fulano, é cicrano. Ah lá, Deus está fazendo na vida dele. Infelizmente, meu irmão, enquanto você está falando mal do seu irmão pelas costas, é sinal que ele está caminhando na sua frente ainda, viu? A partir do momento que você andar lado a lado com ele, dá a mão para ele, não vai ter como falar por trás, irmão Márcio. Aí vai ter que falar cara a cara, aí vai entrar a sinceridade, vai entrar a verdade, meu querido irmão. Tire nesta noite essa ave de rapina. Vou te dar um segredo, para a gente finalizar. Abraão a tarde inteira. Deus, irmãos, quando Ele quer um compromisso sério com uma pessoa, Ele trata aquela pessoa de maneira diferente. Pode ver, meu querido. Tem pessoas que sofrem praticamente mais do que todos. Tem pessoas, irmãos, que parece que a vida dele é só de problemas. Pode ser a mão de Deus, pode ser uma má escolha, pode ser uma decisão errada. Mas nós entendemos que quando Deus está na vida de um homem, Magalhães, Ele opera de maneira diferente, quando Ele tem um plano para estabelecer naquela vida. Abraão, após ficar a tarde inteira dizendo, espantando as aves de rapina, Deus fez, irmãos, caiu um sono profundo em Abraão. E falou: Abraão, agora eu vou te conversar com você. Eu vou falar para você pessoalmente. Olha, Abraão, o que eu tenho para você, Abraão, os homens jamais vão conseguir. Porque em ti, Abraão, eu estou fundando uma nação. E em ti, Abraão, serão benditas todas as nações da terra. Não, você não entendeu, irmão. Vou falar de novo. Abraão, nós somos o que, irmãos? Descendentes. Você entendeu, irmão? Todos aqueles que estão interligados contigo precisam ser abençoados pela sua vida. Através do seu clamor, meu querido irmão. Através do seu clamor, eles também são alcançados. E foi o que Deus falou para Abraão. Deus precisou fazer cair um sono profundo em Abraão. Escureceu o dia para Deus falar com ele. E as aves de rapina não estavam lá ainda, querendo roubar ainda o altar lá que Abraão estava oferecendo. Aí Deus fala com ele, Magalhães. Como Deus está falando hoje com a gente aqui, irmão, pessoalmente. Amém. Aleluia. Aí Deus pega e fala para ele, quando ele volta do sono, ele se preocupa com o altar. Ele volta para olhar para o altar. Sabe o que tinha acontecido? Deus já tinha respondido o clamor dele. Tinha aceito o altar dele, o sacrifício dele. E Deus só tinha naquele momento que Deus tinha tomado ele, irmãos, falando com ele em particular. Deus já tinha passado um fogo sobre o altar, queimou todas as ofertas que estavam lá, matou as aves de rapina, para dizer que o fogo do Senhor é o fogo purificador, é o fogo que as aves de rapina não podem chegar. Lá no Oriente Médio, quando uma lâmpada, um fogo é aceso, irmão, Reinaldo, em alguma reunião, é um sinal de purificação. Quando está, a Bíblia diz aqui no versículo 17, irmão, vou ler aqui para os irmãos. E sucedeu o que? Posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça, e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. O fogo lá no Oriente, irmãos, é um sinal que quando está alguém em reunião, ele é aceso, como uma aliança que está sendo firmada. E Abraão estava nessa região.
Deus estava dando aquele sinal, aquele fogo para Abraão, dizendo: olha, a aliança que eu fiz com você, Abraão, o homem não vai impedir, Satanás não vai impedir. Olha, Abraão, eu aceitei o seu sacrifício, o seu altar. Mas depois, irmãos, que Deus aceitou, Abraão ficou antes disso lutando com as aves, para que o seu altar não fosse impedido. E agora eu faço a pergunta para você: do que adianta clamar se não tiver atitude? Do que adianta de pé? Vamos terminar a mensagem já. Aleluia. Graças a ti damos, Deus. Aleluia. Do que adianta nós clamarmos, irmão, se nós não temos atitude? Deixa eu perguntar mais uma vez: quantos aqui confiam na promessa de Deus, irmão? Muito bem, então erga a mão, filma lá, Valéria. Não vai no YouTube não, viu, irmão? Tá dura essa mensagem, foi lá. Ó, tá vendo? Todo mundo confia na promessa de Deus. Agora eu pergunto: o que você está fazendo para alcançar essa promessa? Porque Deus falou para Abraão: Abraão, olha, sai da sua terra, Abraão. Ô, irmão, ele deixou tudo, irmão. Deus ouviu o clamor dele, mas ele precisou tomar atitude e sair da terra. Aí Deus faz a promessa para a gente, irmão. Temos que tomar uma atitude de fé se nós confiarmos em Deus. Mesmo que para todo mundo está dizendo que não pode ser, irmão, para aqueles que é fiel e espiritual, se Deus mandar ele tomar atitude, ele toma atitude. Mas tome cuidado com essas aves de rapina que estão rodeando a sua vida. Tome cuidado com esses que chegam para te desanimar, irmão, te colocar para baixo, para pisar em você. Estão tentando parar o seu clamor. Estão tentando tirar aquilo que está no seu altar, a tua consagração, a tua vida com Deus, a tua comunhão. Tome cuidado com essas aves de rapina. Essas pessoas são instrumentos do diabo, irmão, que entram dentro de nossas vidas, de nossas igrejas e de nossas casas e nossos lares, para fazer uma devastação total, aonde que aí a pessoa vai clamar, não tem mais como Deus responder. Sabe por que Deus não responde? Eu vou dizer, irmão, no princípio, a Bíblia é clara, irmão. Se o marido não estiver em concordância com a mulher, ele vai clamar, a sua oração não vai ser ouvida. A Bíblia fala isso no Novo Testamento, irmão. A oração é interrompida. E essas aves de rapina andam lançando muita semente entre casais, viu? Cuidado com esse espírito maligno. Se ele está querendo cutucar a tua casa, meu irmão, nesta noite o fogo de Deus, ele está aqui para passar lá e purificar a tua casa, o teu altar, tirar tudo aquilo que não presta, tirar a discórdia, a desunião e fazer brotar novamente o amor dentro do coração aqui nesta noite. Vamos lá, quem pode louvar? Valéria, pode louvar o Senhor, Valéria? Passa o irmão Reinaldo aí. A Valéria vai louvar o Senhor. Se alguém quiser uma oração especial, irmão, por algum objetivo, alguma causa, ou se as aves de rapina, meu querido irmão, chegou lá no teu lar, nessa noite Deus está aqui mandando fogo para tirar essas aves de rapina. Não se engane, meu irmão, não se engane. Ave de rapina é ave de rapina, tem garras afiadas, unhas afiadas, e vem, irmão, interessante que ela chega, irmão Marcos, eu não ia falar, mas vai dar tempo de falar, irmão. Interessante é que a ave de rapina observou o urubu, irmão. Ele olha, irmão, a carniça. Ele vê a carne, aquilo que está podre. Ele para perto, como que você não quer nada, irmão. Ele para, olha para os lábios, olha para os outros urubus que estão ali, e de repente ele vai dar um passinho, dá outro passinho. Quando você menos espera, com todos eles acompanhando a carne. A ave de rapina, Satanás usa essa estratégia, irmão. Satanás usa, meu querido. Usa assim, Senhor. Não pense. Não pense que aquele que está batendo no seu ombro, que está falando que é seu amigo, ele é seu amigo. Não pense. Ele não é seu amigo, meu irmão. Não troque Jesus por nada nesse mundo. Não abandone a sua cruz por nada nesse mundo. Jamais renuncie a este evangelho. E nessa noite receba coragem para enfrentar essas aves de rapina. Porque essas aves de rapina vêm, meu irmão. E vem mesmo, meu Marcos. Mas a diferença, irmão, é quando nós estamos no altar de Deus. A diferença é quando nós estamos em conexão com o céu, meu irmão. Ligado com o céu, não é conectado com a internet, irmão. É estar em conexão com o céu, porque quando Satanás, ele está armando o laço, Deus vai e revela. Amém. O Senhor vai dar uma visão, não é verdade, mãe? Deus dá uma revelação.
Deus diz: olha, meu filho, olha, faça isso, isso e isso. Aí você, irmão, nós como crentes, ficamos esperando a artimanha do inimigo. De repente chega Satanás, irmão, como uma ave de rapina. Não quer nada, sabe, irmão? Rosibel, não quer nada, chega de mansinho. Aí de repente você lembra daquilo lá que aconteceu lá atrás? Oh, meu Deus do céu. Você lembra daquilo que fez para você? Eita Deus, tremendo. É a ave de rapina, irmão, que está entrando na igreja, irmão Dorival. O sangue de Jesus vai poder. É o sangue, irmão Marcos. Eu estou falando isso aqui, irmão. Eu sei que eu fugi totalmente, irmãos. Era para pregar aqui, os irmãos glorificar, aplaudir o Senhor, da glória a Deus. Mas eu sei que Deus está consertando o altar aqui nesta noite. Aleluia! E vidas aqui estavam sendo aferidas por essas aves de rapina. O seu clamor está sendo ouvido, tá? Está sendo ouvido, mas não está sendo respondido. Porque você emprestou o seu coração a essas aves de rapina. Enquanto você não consertar esse altar seu, enquanto você não tirar essas aves de rapina, dizendo: sai, Satanás, com essas artimanhas, sai com esses pensamentos malignos, com essa influência negativa, Deus jamais vai responder o teu clamor, mas está sendo ouvido nesta noite. Vamos orar nesta noite. A Valéria vai louvar o Senhor, e nós vamos orar aqui nesta noite. E se você acreditar, meu irmão, então o lugar nesta noite vai ser restabelecido hoje. Pode pegar na mão e vamos orar para a gente orar junto, meu querido. Deus, vamos sair jogando essas aves através do fogo do Espírito Santo. Leia nesta noite que vai sair essas aves de rapina, aquilo que vem para destruir a tua casa, o teu lar, a tua família.